Tendo em mente que tem ali um negócio atrás que não pode ser ignorado. Porque a gente pensar o Carnaval do Rio do início do século XIX, a gente não pode esquecer que tinha os cucumbis, que eram os cortejos que tinham muitos africanos, né, interagindo e tal. Inclusive tinha uma ala lá dentro que era dos línguas, que era a galera que falava os dialetos mesmo. Tipo uma... falava Yorubá, falava, né, Kikongo sim. e tudo, né? Então, assim, tudo foi se transformando de acordo com esse caminho, né? Sim. E uma coisa que eu vejo, né, nos instrumentistas de forma geral, os percussionistas, é muito importante esse entendimento vocal de como decupar o ritmo. Total. Né? E eu vejo, por exemplo, quando eu tento fazer algumas coisas, que a língua fica até às vezes meio doida para você poder manter isso. Então eu acho que é importante a gente até mostrar um exemplo aqui de um exercício que eu acho que seria interessante para trabalhar essa articulação linguodental, para poder deixar a língua mais ativa, mais firme para essa brincadeira. Então eu queria que você demonstrasse mais uma vez a caixa, que eu separei aqui uns fonemas que eu achei interessantes. Seria o tegudetê. Esse andamento? Esse é o de escola de samba, né? Esse é o do bala com bala. E o da escola de samba que você mostrou? Agora se você fizer mais rápido, um pouquinho. É isso mesmo. Eu usei tegudetê, então é isso, né? Fazer mais lento primeiro para poder administrar a articulação. Tegudetê, 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 tegudetê. E pensando nisso também que o Scofa falou aqui dos movimentos curtos. Porque se você começar a mexer demais, não vai conseguir, fica difícil demais. Então, tegudetê, tegudetê, não. Tegudetê, 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 tegudetê. E aí vai ganhando afluência nisso. Uma coisa que eu acho importante frisar também, que muito cantor não usa, nosso querido amigo metrônomo, né, Scofa? Tem que ser amigo, né? Nosso amigo muito, muito forte metrônomo, porque senão essa marcação, essa pulsação não ganha liga, né? O negócio fica flan. O importante é trabalhar com ele como uma ferramenta. Sim. Para também não robotizar o swing, que é totalmente fluido, né? Sim. Mas é importante no estudo técnico, exclusivamente, você usar uma referência métrica para entender aonde está o seu calo, né? Para você melhorar, onde você pode melhorar essa fluidez num ritmo que é complexo realmente. Como você está falando, a grande questão é decupar todas essas onomatopeias e depois conseguir substituir por palavras para você ter o swing fluindo no canto, né? Com certeza. Não só a rítmica, mas também você conseguir dividir como as grandes cantoras que, né, são nossas divas, conseguem, né? Divas, com certeza, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas já. Agora, com relação a essa questão das sílabas que você mencionou, e eu até falei nas primeiras aulas, eu acho que a escolha silábica ela é muito pessoal, né? Por exemplo, como eu peguei aqui a caixa tegudetê, porque eu experimentei várias outras e vi que não funcionava. Ou essa funcionou melhor para mim. E também obedecer à timbrística do instrumento, que, por exemplo, você mostrou no surdo, né, o tum-du, eu não ia fazer lá, porque eu preciso do peso daquela consoante para soar tum-du. E até mesmo tum-du é uma linguagem, né, usada entre os percussionistas. Com certeza. A galera fala muito disso na hora que está ensinando, né? Exatamente, para fazer vamos dizer, um atalho para esse caminho, não só da técnica, né, com o baqueteamento, mas para você entender o sentido completo, né, do swing. Porque se a gente for perceber, são todos complementares, né?
Sim. Um surdo complementando ao repique, que faz mais ou menos o meio campo, junto com a caixa, que vai chegando com os timbres mais agudos mais para frente, com o agogô, o tamborim. Tudo é para soar, pensando agora que a gente está falando especificamente da escola de samba, é para soar como se fosse uma coisa só. Por isso que são os naipes, né? Sim. Todo mundo tocando praticamente igual, né? Sim, sim. E só fechando essa parte, né, com ainda essa relação silábica que a gente falou, a consoante, você vai fazer essa escolha, né? Quando for uma consoante mais pesada, porque você precisa de um timbre pesado, ou você vai fazer um que você vai precisar de um timbre mais agudo. Isso tem que ser levado em conta. Eu vejo, às vezes, muita gente, né, nesse estudo da improvisação vocal, até mesmo do sketch sing americano, querendo uma fórmula de um dicionário de palavras que vão atender a isso. Eu acho que vai muito da sensibilidade, como você entende aquele som. E fazer esse laboratório. E é isso que faz cada cantor ter o seu vocabulário. A forma como ele copia isso. E como, né, a gente viu tanta gente boa fazendo, ouvir boas referências. Total, você vai criando uma identidade do seu som. E agora você fez uma divisão também que a gente não falou aqui porque eu nem trouxe, mas que existe muito, que é o ganzá na escola de samba também. Que é assim no colcheia. Que faz essa lenha também na fogueira durante, né, o desfile. Então é muito importante. Eu acho que para todos os instrumentistas que querem se aprofundar no samba, conhecer, não digo profundamente, mas pelo menos o básico de cada divisão, de cada instrumento dentro desse contexto. Sim, disso que a gente Porque falou. senão você acaba criando uma forma de cantar que é uma variação. Transformação em cima do que é o que começou. Então você já está criando um atalho sem saber como é que era o início do caminho, sabe? Então eu acho que isso que é importante para aquele que está começando a estudar isso, ou então que quer se aprofundar, pegar a raiz, a origem. Pegar a origem de como foi criado, né? Sim. Agora, tocando nesse assunto da transformação, eu acho que, né, é legal a gente falar um pouquinho também dessa forma como o samba se desenvolveu depois desse momento inicial, a galera da Estácio, né? Como é que isso aconteceu ao longo do tempo e o que surgiu a partir disso? De novos estilos? Enfim, então, o que aconteceu? Como eu tinha falado, né, o Ismael Silva começou a vender música, e aí para o Francisco Alves, e aí o samba começou a se popularizar cada vez mais, dentro da recente indústria fonográfica que tinha surgido no Brasil, com venda de disco e a rádio principalmente, em programas de auditório, com várias orquestras no Rio. Então, o samba começou a virar um carro-chefe de divulgação, por conta até da contextualização política no Brasil, de divulgação do Brasil lá fora. E aí, o que aconteceu? No governo Vargas, do Estado Novo, ele acabou promovendo o samba como uma música carro-chefe do Brasil para o exterior. E aí, a indústria começou a investir pesado no samba. Inclusive, se vocês forem pesquisar, né, vocês vão ver filme da Disney com o Zé Carioca, que era um personagem, foi criado baseado numa figura real, que era um cara que, se não me engano, era do Anjos da Lua, ou do Bando dos Tangará, enfim, daquele pessoal que fazia as gravações em rádio. E aí, o Walt Disney levando elogios e trazendo a Carmen Miranda para cantar lá fora, e aí levando também o Samba da Bahia com Dorival Caymmi, porque Carmen começa a gravar muito. Então o samba começou a ter uma indústria mais robusta de divulgação internacional. Inclusive as gravações foram se criando várias formas. Todo mundo começou a cantar samba, né? E várias orquestras tocando samba também, que aí entra aquilo que a gente estava falando sobre o protagonismo da bateria por conta da influência do jazz, que aí você tinha as big bands, né, que foram, né, criados nos Estados Unidos principalmente para animar o exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Teve até aquele
aquelas orquestras que viajavam pros frontes e tocavam para os soldados, né, viajando de navio. Tocavam no navio também. Exatamente. Sim, tem vários vídeos. E aí, essa influência veio para o Brasil também com as orquestras criando essa linguagem também, dos arranjos estrangeiros vindo para cá, e as orquestras tocando, interpretando junto com o samba, levando o samba para um outro lugar distante, aí que é interessante, distante da sua origem, que é do tambor, como eu estava falando. Ele foi singrando o mar das orquestras, da bateria, do protagonismo dos sopros, que aí foi levando para a gafieira também, que aí tinha um sotaque, tinha percussão, mas a percussão passou a ser um pouco mais coadjuvante do que protagonista. E a bateria assumiu o lugar E a dela. bateria assumindo o lugar. E aí tem toda uma questão que a gente não precisa nem entrar aqui agora especificamente, mas que houve desde os primórdios um preconceito aos percussionistas que gravavam samba no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro quando começou, porque eles eram, na maioria das vezes, por conta da questão deles terem criado o ritmo do morro. Sim. Então eles sofriam preconceito de uma classe média que era da orquestra, o pessoal mais rico, que era músico dessa orquestra, e denominavam esses músicos percussionistas de ritmistas, porque eles não sabiam ler partitura muitas das vezes, e muitas das vezes eles ficavam também acanhados no ambiente dos estúdios grandes aqui, porque a maioria eram brancos, eles eram os únicos negros. Sim. Então você vê aí um preconceito racial estrutural desde os primórdios nesse caminho, né? Que a gente vê hoje em dia, tanto essa perseguição ao tambor e às religiões afro, que continua. E isso vem lá de trás. Desde sempre. E aí você vê essa mudança com essa saída desses percussionistas, protagonismo da bateria, que é um instrumento que, apesar da gente fazer uma adaptação da linguagem, a gente tem que ver que o instrumento bateria, como a gente conhece aqui, é um dos Estados Unidos. Foi criado nos Estados Unidos com o jazz, com aquela, apesar de ter toda uma influência da Europa e da África, principalmente na construção dos pratos e tudo. Mas é outra linguagem. Mas é uma que não linguagem, é a nossa. exatamente. Não é. E aí essa adaptação foi feita dessa maneira mais orquestral, que aí levou para outros estilos, como esse da gafieira, que se você tem mais uma pontuação junto com os sopros, que é uma influência também dessa questão dos Estados Unidos, da Big Band. E você tem também a bossa nova depois, que foi uma redução, que é uma outra coisa, mas que também tem um protagonismo muito mais da bateria do que da percussão. Que também, independente desse protagonismo, ela passa a ser um instrumento de acompanhamento, né? Total. O que antes ali era o principal acontecendo musicalmente, ele passa a só acompanhar outros instrumentos. Sim, né? e isso daí não desmerece o que foi feito, porque foi uma Sim. linguagem totalmente nova, mas em relação ao que era, é uma transformação contundente. Você tem o uso, que depois eu posso mostrar também, que é da vassourinha, que é uma influência lá de fora, tudo muda. As reduções não são mais do samba de batucada, mas sim do minimalismo, das miudezas do samba, um ganzá, o tamborim, você reduzir na linguagem baterística, né? Vamos dizer assim. E aí, além disso, você tem também o partido alto e outros ritmos que foram já uma derivação do que já estava acontecendo em transformação no samba, Sim. de como ele era conhecido. Ele está sempre em evolução, se a gente for ver, né? Está Claro. sempre se renovando com outros aspectos que ele vai incorporando, que é, como a gente falou, faz parte da vida das pessoas. Então isso daí vai sempre se modificando de acordo com a realidade, e como a gente sabe que ele foi muito perseguido, então isso também impacta na construção dele. Sim, certamente. Agora, com relação a essas variações que você falou, as influências, né, que tivemos do jazz, as bandas de gafieira, foi uma coisa que aconteceu principalmente aqui nesse eixo aqui do Sudeste, no Rio, os bailes que aconteciam, né, e transformou a textura desse samba mais maçuda
né, com instrumentos de sopro, instrumentos harmônicos. Tiveram depois, principalmente da televisão, bandas que se construíram dentro dessa nova expressão, né? E uma que eu acho que eternizou isso, imortalizou, é aquela nossa cozinha, né? Aquela cozinha que a gente gosta, da banda da Elis Regina. Incrível. Que, enfim, é algo que eu acho que também precisa ser estudado, merece outro módulo, já deixa isso daqui, né? Essa deixa. Então ali, me explica um pouco, né? Você até conhece o Braga, né? O batera da época, e foram caras que criaram novas linguagens também, dentro desse novo estilo, esse novo samba, né? Que a gente pode chamar de samba jazz, não sei, o que a gente pode chamar? É difícil rotular, porque é uma mistura de muita coisa. Essa cozinha era no baixo Luizão Maia, e na bateria Paulo Braga. E o Paulo, que eu sempre fui fã, né, um ícone da bateria brasileira, acabei me tornando amigo dele, que para mim foi uma honra, porque eu sempre escutei, né, porque, por exemplo, os artistas emblemáticos que ele tocou fora Elis, Tom Jobim, Tim Maia, Ivan Lins e tantos outros, né? Só esses. Que leva a nossa bateria para o mundo. Claro. E aí uma característica que tem a ver com o que a gente está falando, é que o Paulo estava gravando com músicos diversos e diversos percussionistas em diversos estúdios diferentes, e ele percebia esse sotaque particular de cada um na hora que ele ia estar gravando, porque quando a gente está gravando batera junto com vários percussionistas, ou às vezes dois, ou às vezes um, é muito um jogo de negociar as levadas complementarmente para ficar musical, né? Porque também senão vira uma bagunçona, né? Exatamente, pode de repente poluir uma gravação que tem que ser mais enxuta, com uma linguagem específica, enfim, aí sempre tem uma combinação, né? Desde formalmente escrita até você conversar e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, uma das coisas que ele me falou, por exemplo, que essa levada do samba que ele fez essa redução, principalmente nos discos da Elis, com Mariano, com Hélio Delmiro, né, naquele grupo clássico, ele observava no Doutor, que tocava repique de anel. Ele fazia uma jogada no repique de anel que tinha uma divisão bem peculiar dentro da linguagem. E aí ele foi adaptando isso da maneira dele, né, como uma interpretação que tem a ver com o que a gente está falando, na caixa e no contratempo da bateria. E aí fazendo umas jogadas, quando um estava tocando surdo, fazendo uma jogada no pedal também, como se fosse uma divisão ali dialogando com esse surdo, que pode ser o de terceira, essa divisão, ou o surdo de primeira. Traduzindo. Exatamente, para o instrumento, que aí, na verdade, é um processo que eu acho que aí sim deixa a personalidade mais latente na hora de quem está ouvindo, porque está indo na origem, está observando o tambor e está adaptando para a linguagem, diferente de ser uma partitura escrita em cima da célula exclusivamente, mas sem entender o sotaque. E aí eu acho que isso que trouxe esse sabor para essas levadas. A mesma coisa o Luizão com o slap, com o swing dele de marcação nos sambas. Ele estava sempre preocupado com o pulso do surdo, primeiro e segunda. Você sente sempre, né, o surdão ali no baixo. E é incrível que é uma linguagem muito específica e muito bonito de ouvir, assim. Eu sou um grande amigo do filho dele, o Zé Luiz, que bebeu na fonte total da água mais pura, né, que é o pai dele. E ele tem essa linguagem, bem, quem observar e ouvir o som vai ver que o Zé Luiz tem esse swing mesmo desse samba, desse pulso do samba, assim como o primo dele, que era sobrinho do Arthur? Do Zé Luiz, o Arthur Maia, amigo também querido. Família falecido. talentosa, né? Mas é isso, tem essa peculiaridade do sotaque brasileiro. Decupado dentro do instrumento. Exatamente. Que não necessariamente parte da nossa história, mas traduzindo ela, traduzindo, né? Exatamente, para o mundo, né?
É lindão, lindo demais. Lindo. Então vamos tentar mostrar aqui um pouquinho para quem está vendo a gente isso com esse set, né? Que aí vamos mudar esse set. Sim. E dar uma provinha do que aconteceu. Exatamente. Então, falando especificamente da redução no kit de batera, né? Que a gente estava conversando sobre o Paulo Braga, observando os percussionistas, né? E adaptando as linguagens desses tambores para um kit, né, da batera que, se você for pensar, é reduzido em relação à batucada que você pode implementar com surdo, tamborim, enfim. Aí, começando o contratempo, eu vou demonstrar como se fosse uma combinação ganzá e tamborim. Poderia ser no contratempo, que é uma linguagem muito comum na gravação de bateria no samba, né? Por exemplo. Eu vou colocar a caixa e o contratempo dialogando como se fosse tamborim, chocalho. Surdo. Agora a gente vai fazer uma música que eu acho que expressa bem essa atmosfera que o Scopa falou, dessa cozinha da Elis Regina, que é a música Bala com Bala. Vamos lá. É essa parada aí. E essa música eu fiz com fonemas, mas tentando sentir o que o Scofa estava fazendo ali, aquelas sugestões das acentuações. E eu acho que isso é sempre um bom estudo. Quando eu pego músicas que são muito percussivas, que principalmente são muito ágeis, eu gosto de primeiro entender ritmicamente com os fonemas, para depois colocar as palavras. Porque as palavras elas vão ter que se adaptar dentro desses espaços. Então, por exemplo, né, eu fiz aqui o... E depois eu vou fazer as frases. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala, pipoca, bala e o urubu sai voando. O que acontece? Eu não vou poder fazer. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala, porque senão eu vou atrasar esse tempo e não vou swingar dentro da proposta. Então, fazer a proposta rítmica, percussiva, escolhendo os fonemas, né, que mais vão se adequar ao que você está ouvindo, é essencial. A partir disso, você adapta e, depois que você adaptar, é a questão da coordenação de você conseguir manter aquilo. Porque tem uma embocadura específica para fazer esse tipo de linguagem. É como se você estivesse aprendendo um novo idioma. Então, em cima disso agora, a gente vai fazer junto com as palavras. Então, vamos lá. Lembrando só que esses acordos que a gente está fazendo são em cima de sugestões que a gente está interpretando com a música, não necessariamente é o arranjo original, né? Principalmente aqui na bateria, sim, que você sim. tem sempre adaptações, né? No caso, a gente está usando essa onomatopeia do tugarada, que você vai mostrar agora. Exatamente. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando. Corre, o Soares corre bem, alguém se corre, é um corre, corre, e o mocinho chegando.
lá, entendendo o que eu fiz, né? Vou fazer um pouco mais lento para poder entender essa questão da acentuação. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala, poque bala e o urubu sai voando. O que acontece? Onde é para acentuar, eu deixo a voz pintar. Aonde não é, eu simplesmente deixo ela meio apagada, ou meio fantasma, né? Como a gente falou sobre as notas fantasmas. É como se aquilo ali funcionasse para poder preencher o tempo, mas aquilo não fosse a certeza melódica da música. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando. Eu mantenho a articulação aqui curtinha, mantendo as acentuações importantes da música. E agora a gente vai pegar esse trechinho da música para fazer em vários tons, né? Você que tem uma voz mais aguda ou mais grave que a minha. E primeiro eu vou mostrar aqui só com piano para vocês entenderem bem o acento. Depois o Scofa vai me acompanhar para que vocês possam praticar daí. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando. Corre, o suor escorre, vem alguém de porre, um corre, corre, e o mocinho chegando, dando. E é isso, gente. Foi um prazerzão estar aqui hoje com vocês, Cofa. Brigadaço por essa aulona de samba aqui. E nos vemos na próxima, que vai ser sobre Bossa Nova. Isso aí. Nos vemos em breve. Até lá. Obrigado a você, Lu. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.